Salve pessoal! Para quem não me conhece, meu nome é Yuri, eu sou PED de BB281 e hoje eu vim falar um pouco para vocês sobre sistemas tampão, qual que é a função deles na biologia, por que eles são tão importantes. Bem, a gente sabe que sistemas biológicos precisam ter o pH muito bem regulado. E os sistemas tampão são sistemas que fazem exatamente isso. Eles impedem grandes mudanças nos valores de pH. Para entender como funciona um sistema tampão, a gente vai ter que primeiro lembrar de alguns conceitos. O primeiro conceito que devemos lembrar é a ionização da água, definida por essa equação aqui, H2O em equilíbrio químico com H+, e OH-. Toda equação de equilíbrio químico é regida por uma constante de equilíbrio, ou KEK, que ela é igual à concentração dos produtos, nesse caso os produtos são H+, e OH-, sobre a concentração dos reagentes. Nesse caso, o reagente é a própria água. Sabendo que a 25 graus Celsius a concentração da água é 55,5 molar e a constante de equilíbrio é 1,8 vezes 10 a menos 16, a gente pode substituir esses valores aqui nessa equação. Então vai ficar assim: 1,8 vezes 10 a menos 16 é igual à concentração de H+, vezes a concentração de OH-, dividido por 55,5. Jogando o 55,5 para lá, multiplicando e fazendo a continha, a gente vai ter que concentração de H+, vezes a concentração de OH- é igual a 10 elevado a menos 14. Aqui a gente vai considerar que a concentração de H+ vai ser igual à concentração de OH- na ionização da água. Então, a gente tem que concentração de H+ elevado ao quadrado, porque substituiu aqui o OH- por H+, é igual a 10 elevado a menos 14. A gente pode tirar a raiz quadrada daqui e raiz quadrada daqui para simplificar. Então, a gente vai ter que concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos 7. A gente sabe que o pH ele é igual a menos o log da concentração de H+. Então, a gente pode substituir esse valor de H+ aqui e a gente vai ter que o pH é igual a menos o log de 10 a menos 7. Fazendo essa continha, o pH vai ser igual a 7. Assim, a gente conclui que a água tem o pH neutro. O pH ele funciona numa escala de 0 a 14. Aqui no meio, no pH 7, a gente viu que a gente tem um pH neutro, como é o caso lá da água. Quando a gente sobe aqui entre 7 e 14, a gente vai ter um pH básico, ou também conhecido como alcalino. Um exemplo de pH muito alto é o da soda cáustica, que a gente usa para desentupir pia, vaso sanitário, essas coisas. Quando a gente tem um pH abaixo de 7, a gente tem um pH ácido, como o pH do suco gástrico, que está ali entre 1 e 2. Para entender melhor os sistemas tampão, a gente também tem que lembrar do conceito de ácido e base de Bronsted.
Nesse conceito, o ácido é o doador de prótons, enquanto a base é o receptor de prótons. Ainda nesse conceito, teremos ácidos fortes e ácidos fracos. Um ácido forte, representado aqui por HA, quando em meio aquoso, se dissociará completamente em seus íons. Um exemplo disso é o HCl, o ácido clorídrico. Em meio aquoso, ele se dissocia completamente em H+, e Cl-. Por outro lado, o ácido fraco se dissocia parcialmente, ou seja, ele existe em equilíbrio com os seus íons. Os íons do ácido fraco serão o próton, H+, e a base conjugada, representada aqui pelo A-. Um exemplo disso é o ácido acético, CH3COOH. Em meio aquoso, ele existe em equilíbrio com a sua forma dissociada, que tem o H+, e o íon acetato, que é a base conjugada. Em solução, o ácido acético vai estar em equilíbrio com o acetato e o H+. Isso quer dizer que a gente pode escrever uma equação para a constante de equilíbrio dessa reação. Vamos lá, a constante de equilíbrio vai ser igual à concentração dos produtos, que nesse caso são o acetato e o H+, sobre a concentração dos reagentes, que nesse caso é o ácido acético. No caso de um ácido fraco, isso também pode ser chamado de Ka, que é a constante de dissociação ou de ionização do ácido. A forma geral disso aqui fica Ka é igual à concentração da base conjugada vezes a concentração do H+, dividido pela concentração do ácido fraco. Agora que já revimos esses conceitos, podemos falar de solução tampão. A solução tampão ela vai ser composta de um ácido fraco e de sua base conjugada. E ela, claro, vai ter uma constante de dissociação, o Ka. Imagina que essa pocinha aqui é uma solução tampão. Então lá a gente vai ter algumas moléculas do ácido, algumas moléculas da base conjugada e, é claro, moléculas de H+. Lembrando que a concentração dessas moléculas de H+ é o que vai determinar o pH da solução. Agora, vamos adicionar aqui 3 moléculas de HCl, o ácido clorídrico, que a gente viu que é um ácido forte. Então, o que vai acontecer? Ele vai se dissociar completamente em H+ e Cl-. Vou desenhar aqui os H+, que é o que importa para a gente nesse caso. 3H+ aqui. Essa equação estava em equilíbrio. E de forma a tentar manter esse equilíbrio, o que vai acontecer? Aumentou a concentração de H+ no meio. Esse H+ ele vai reagir com as moléculas da base conjugada, que é o A-, de forma a aumentar a concentração do ácido. Então, a gente diz que o equilíbrio aqui se deslocou para a esquerda. Por quê? O H+, que foi adicionado, reagiu com a base conjugada e produziu o ácido. Tudo isso vai acontecer de forma a manter o Ka constante. Lembre que a gente chama ele de constante de dissociação.
Entretanto, é importante dizer que nem todos esses HAs vão reagir com a base conjugada. Alguns vão manter lá. Então vai ter uma mudança de pH, mas essa mudança de pH não vai ser brusca. Vamos para outro exemplo aqui, com uma solução que não é tampão. Vamos imaginar que tem NaCl, cloreto de sódio. O NaCl, solução aquosa, ele se dissocia em Na e em Cl. O que vai acontecer se eu adicionar aqui 3 moléculas de HCl? Vai liberar H+ no meio, vai aumentar aqui os cloretos. Só que aqui não tem uma base conjugada para reagir com esse H+, não tem um equilíbrio químico. Então o que vai acontecer é que vai ter uma mudança brusca no pH, porque vai aumentar a concentração do H+ nesse meio bruscamente, não vai ter uma solução tamponante que nem a gente tinha aqui no exemplo desse ácido fraco. E se ao invés de adicionar HCl, a gente adicionar aqui 3 moléculas de NaOH, que é uma base forte, ou seja, que vai se dissociar completamente em Na+, e OH-. Eu vou estar adicionando aqui 3 moléculas de OH- nesse meio. O OH- vai reagir com o H+ da solução, formando água. Então, eu vou estar removendo H+ da solução. Isso causaria um aumento brusco no pH. Entretanto, como isso é um equilíbrio químico, quando eu reduzo a concentração de H+, quando eu retiro H+ do meio, o ácido vai se dissociar, deslocando esse equilíbrio para a direita, de forma a compensar as perdas no H+. Então, o H+ vai ser mantido em concentrações próximas ao que estava antes do sistema ser perturbado. Então, o pH não vai sofrer uma grande variação. Cada tampão vai apresentar uma faixa tamponante, ou seja, uma faixa de valores de pH na qual ele exercerá sua função tampão, de impedir mudanças bruscas de pH na adição de ácidos ou bases. Como exemplo, vamos usar o ácido acético. O ácido acético ele tem uma faixa tamponante entre 3,76 e 5,76. E como que isso é determinado? Isso é feito através de um experimento de titulação, onde colocamos o ácido e adicionamos a base conjugada de pouquinho em pouquinho, observando o valor de pH da solução. Vamos simular aqui para o ácido acético. A gente começa aqui no pH 2, que seria o ácido purinho. A gente adiciona um pouquinho de base e a gente vê mudanças bem bruscas de pH, bem bruscas. Quando chega no 3,76, a gente continua adicionando base. E a gente vê que as mudanças não são mais tão bruscas assim, porque a gente entrou na região de tamponamento desse tampão. E aí vai ter uma redução aqui na variação, depois aumenta de novo a variação, e quando a gente chega no pH 5,76, as variações voltam a ser mais bruscas, porque saímos da região tamponante. Aqui no meio, onde a variação é a menor de todas, a gente vai ter o pKa. Ele vai ser o ponto de inflexão dessa curva. O pKa é o ponto em que a concentração do ácido vai ser igual à concentração da base conjugada. Ou seja, o ácido vai estar 50% dissociado. E é nesse ponto que uma solução tampão tem o seu maior efeito. O pKa, similar ao pH, é definido por menos o log do Ka. Outro parâmetro que podemos considerar é a eficiência do tampão. A eficiência de um tampão vai depender de sua concentração. Por exemplo, um tampão
a 0,1 molar vai tolerar uma maior adição de H+, ou de OH- em relação a um tampão de 0,01 molar. E para determinar a concentração do tampão, devemos somar a concentração do ácido com a concentração da base conjugada. Para ajudar a gente a relacionar os valores de pH, pKa e as concentrações de ácido e base, a gente usa a equação de Henderson-Hasselbalch, ou equação de HH. Essa equação é derivada aqui da equação do Ka. Primeiro, a gente isola a concentração do H+ para um lado e joga tudo para o outro. Então, do outro lado vai ficar Ka, concentração do ácido, sobre concentração da base conjugada. Aí a gente tira o log de tudo isso aqui, que vocês já podem imaginar o que isso aqui vai virar daqui a pouco. Log da concentração de H+ vai ficar igual ao log do Ka mais o log da concentração de ácido sobre a concentração de base conjugada. Aí a gente multiplica tudo por -1, fica menos o log de H+, é igual a menos o log do Ka, menos o log da concentração do ácido sobre a concentração da base conjugada. E aí, lembrem lá, o que é o menos o log do H+? É o pH, que vai ser igual ao menos o log do Ka, que é o pKa, menos o log de concentração do ácido sobre concentração da base conjugada. Só para dar uma ajeitadinha aqui, para ter a equação final lá do HH, a gente vai ter que o pH é igual ao pKa mais o log da base conjugada, concentração da base conjugada sobre concentração do ácido. E essa aqui é a equação de Henderson-Hasselbalch. Se vocês lembrarem, lá quando a concentração do ácido for igual à concentração da base conjugada, a gente vai ter o pKa, certo? Se a gente jogar esses valores aqui na equação de HH, a gente vai ter que pH é igual a pKa mais o log de, vamos dizer, concentração da base conjugada dividido pela concentração da base conjugada. Isso aqui vai dar 1 e o log de 1 vai dar 0. Então, nesse caso, quando a concentração do ácido for igual à concentração da base conjugada, a gente vai ter que o pH é igual ao pKa. Vamos resolver um probleminha. Calcule o pH de uma solução de ácido acético a 0,10 molar e acetato de sódio a 0,20 molar, dado que o pKa vai ser 4,76. Então, a gente começa escrevendo a equação de HH, que o pH é igual ao pKa mais o log da concentração da base conjugada dividido pela concentração do ácido. Quem que é o ácido aqui? É o ácido acético e essa é a concentração dele, 0,10. A base vai ser o acetato de sódio, que está a 0,20. Substituindo os valores aqui na equação, o pH vai ser igual ao pKa, que é 4,76, mais o log
da concentração da base, que é 0,2, sobre a concentração do ácido, que é 0,1. Então, o pH vai ser igual a 4,76 mais o log de 2. O log de 2 vai ser 0,30. Então, o pH dessa solução vai ser 4,76 mais 0,3. O pH, então, vai ser igual a 5,06. Tá bom? Então, é assim que a gente descobre o pH a partir das concentrações de ácido e base e do pKa dessa solução. Agora que a gente já viu o que é um tampão e como ele funciona, vamos falar um pouco sobre tampões em sistemas biológicos. A gente sabe que em células e tecidos, o pH ele tem que ser muito bem regulado para a gente não ter problema. E como que isso é feito? Bem, tem a parte lá dos aminoácidos, proteínas, nucleotídeos, que tem uma pequena contribuição na manutenção do pH. Mas os principais mantenedores desse pH são os tampões fosfato e bicarbonato. O sistema tampão bicarbonato consiste no ácido carbônico e na sua base conjugada, que é o bicarbonato, ele mesmo. E no sangue humano, esse sistema também vai estar em equilíbrio com o dióxido de carbono dissolvido ali no sangue, que a gente vai representar aqui pela pressão parcial do dióxido de carbono. Imbalanços nesse sistema podem nos causar alguns problemas. Por exemplo, quando o indivíduo sofre de falta de ar, ele não consegue eliminar CO2, aumentando assim essa pressão parcial. Para compensar, parte desse dióxido vai ser convertido em ácido carbônico. E, em compensação, o equilíbrio se desloca aqui para a direita de novo, formando bicarbonato e liberando mais íons H+ no sangue. Esse aumento nos íons H+ causa uma redução do pH e acaba levando a uma condição chamada acidose, que nesse caso é respiratória, pois foi causada ali por um problema de respiração. Outro problema que pode acontecer é no caso de uma diarreia muito severa. O indivíduo acaba eliminando muito bicarbonato. Isso faz com que o equilíbrio se desloque aqui para a direita, consumindo ácido carbônico e produzindo mais bicarbonato. Como consequência, mais íons H+ serão liberados no sangue. E mais uma vez, isso causa uma redução do pH. Nesse caso, a gente vai ter uma acidose, mas dessa vez não teve nada a ver com a respiração. Essa acidose foi metabólica. Os casos inversos também são verdade. Por exemplo, quando o indivíduo tem uma hiperventilação, ele começa a respirar muito rápido, ele elimina dióxido de carbono, que causa uma redução aqui na pressão parcial. Isso vai fazer com que o ácido carbônico seja convertido em dióxido de carbono, deslocando o equilíbrio para a esquerda, e para compensar a redução do ácido carbônico, o equilíbrio vai deslocar para a esquerda aqui também, consumindo bicarbonato e íons H+. Essa redução na concentração de H+ no sangue vai causar uma elevação no pH. E a isso a gente chama de alcalose. Nesse caso, respiratória, porque foi causado por uma hiperventilação. Quando o indivíduo vomita muito,
ele perde muito H+, através do suco gástrico que ele está vomitando. E isso causa uma redução da concentração de H+ no sangue. Redução da concentração de H+ resulta em elevação do pH. E nesse caso, o que a gente vai ter é outro tipo de alcalose, que chama alcalose metabólica. Todas essas alcaloses e acidoses que nós falamos são problemas de saúde, causados por desbalanços aqui no sistema tampão bicarbonato. Então, gente, chegamos ao fim dessa videoaula. Eu espero que vocês tenham entendido o que é um sistema tampão, para que ele serve, como ele funciona, o que é um pKa, para que serve a equação de HH e como funcionam os sistemas tampão no sangue humano, os desbalanços lá que a gente pode ter no sistema bicarbonato. Para qualquer dúvida, eu estou aqui disponível. Se vocês precisarem de ajuda com os exercícios, a gente dá um jeitinho de ajudar, marca um horário e é isso.